Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Pega as vossas Bíblias. Abra comigo a palavra de Deus, o livro de 1 Reis, capítulo 17, amém? 1 Reis, capítulo 17. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Quem achou, diga glória a Deus. Todos acharam, meus irmãos? Quem achou, diga glória a Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. Podemos ler, meus irmãos? Sim ou não? Diz assim a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, te peço, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: vá, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém fazei disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-me para fora, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Amém, meus irmãos? Ô glória! É uma passagem bastante conhecida, né, meus irmãos? Mas foi aqui que eu senti de ler que Deus vai falar conosco. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que reinava sobre Israel um rei por nome de Acabe, que casou com Jezabel. Jezabel, mulher pagã, ímpia, idólatra, que perseguiu os profetas, que matava os profetas de Deus. E Acabe apoiou tudo, né, meus irmãos? Acabe apoiou o erro de Jezabel, caiu na idolatria, pecou contra Deus. Então Deus levanta Elias, o profeta, o tisbita de Gileade, para profetizar que não haveria chuva por alguns tempos, por alguns anos, segundo a palavra que Deus falava pela boca dele.
E assim houve, meus irmãos. Ficou 3 anos e meio sem chover. E a terra ficou numa situação escassa, sem água, com dificuldade, sem alimentos. Mas depois de Elias profetizar, Deus falou: Elias, vai junto ao ribeiro, que ali já tenho ordenado aos corvos que te sustente. Olha o que Deus falou, irmãos. Quando Elias profetizou que não havia chover, Deus falou: Elias, vai e habita ali junto ao ribeiro, que eu tenho ordenado aos corvos que te sustente. Irmão, Deus dá ordem até os corvos, irmão. E a Bíblia diz que os corvos trazia pão e carne para Elias de manhã e trazia pão e carne para Elias à noite. Porque Deus deu ordem aos corvos para trazer alimento para Elias. Esse Deus é poderoso, irmão. Ele manda em tudo. Ele manda o leão fechar a boca, tem que fechar. Ele manda os corvos trazer pão e carne, os corvos tem que trazer, meus irmãos. Ele ordena a jumenta falar, a jumenta fala. Esse Deus que nós servimos não mudou, é o mesmo, é um Deus poderoso, que criou os céus e a terra e tudo que nele há. Então, os corvos traziam alimento para Elias de manhã e de noite. Mas como não havia chuva, passou um tempo, a Bíblia diz que as águas do ribeiro secou. E como as águas secou, Elias não poderia ficar mais ali, porque não tinha mais água para beber. Então, mais uma vez, veio a palavra do Senhor Elias, dizendo: vai até Sarepta, porque lá tenho ordenado uma viúva para que te sustente. Agora Deus deu ordem à viúva para sustentar Elias, meus irmãos. Então Elias, ouvindo a voz de Deus, foi até a cidade de Sarepta, que é de Tiro, de Sidom. E ali à beira da cidade, à porta da cidade, ele encontra uma mulher viúva catando lenha para acender o fogo e colocar um pouquinho de farinha que ela tinha com um pouquinho de azeite para comer ela e seu filho. E Elias vê então ali aquela viúva, e Elias fala: mulher, me dá minha água, dá-me um pouco de água. Ela vai buscar água. Quando ela vai buscar água, Elias falou: olha, faz também para mim, glória a Deus, traz também para mim algo de comer. Aí ela fala: vive o Senhor teu Deus, que nada tenho senão um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Eu não tenho, meu Senhor. Eu só tenho esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite, que eu vou fazer, aleluia, para mim, meu filho comer, e depois nós vamos comer e morrer, porque não temos mais nada. Aquela mulher já estava sem esperança, meus irmãos, porque só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e ela ia fazer aquela última vez, ia comer ela e seu filho no pensamento dela, e ia morrer, depois que não tinha mais nada. Mas ali Deus falou através do profeta Elias, falou: mulher, faz conforme a tua palavra, mas faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz para mim, aleluia, porque eu vou comer, e depois teu filho você come, aleluia. No pensamento humano, no pensamento carnal, irmão, aquela mulher não iria tirar o pouquinho dela e do filho para dar para Elias. Mas aquela mulher teve fé, meus irmãos. Aquela mulher confiou nas palavras do profeta de Deus.
Porque a Bíblia diz que Elias falou: você vai fazer, aleluia, conforme tu falou, mas primeiro vai fazer um bolo para mim, e eu vou comer, depois você vai comer, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, aleluia, aqui, aleluia, a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar, até que Deus manda chuva sobre Israel. E assim fez aquela mulher, meus irmãos, porque confiou na profecia do homem de Deus, confiou na palavra de Deus, meus irmãos. O que é que nós entendemos, irmãos, com essa mensagem? Eu entendo aqui uma coisa, meus irmãos. Enquanto aquela mulher podia se virar, enquanto aquela mulher tinha alguma coisa, aleluia, ela estava se virando, ela estava fazendo ali para ela e o filho dela comer. Mas quando acabou tudo, quando estava para acabar tudo, não tinha mais nada ela fazer, é que Deus entrou com a providência. O que é que nós entendemos aqui, irmão? O que nós podemos fazer, nós temos que fazer. O que nós temos condição de fazer, nós temos condição de fazer. Mas quando não tem jeito para nós, quando não dá mais para nós, é que Deus vai entrar com providência. Se nós acreditamos na palavra dele, se nós temos fé em Deus, meus irmãos. Porque aquele tempo todo aquela mulher estava se virando, ela tinha algo para comer, mesmo passando aperto, passando sufoco, comendo pouco, mas ela tinha, e ela estava vivendo. Mas o tempo, os meses, os anos foi passando, e chegou um momento que ela já não tinha mais nada, só um pouco de farinha, um pouco de azeite, e ela já falou: agora nós vamos fazer, comer e morrer, porque não tem mais jeito. E quando o homem, a mulher, aleluia, pensa que não tem mais jeito, aleluia, é que nós temos que confiar em Deus, acreditar em Deus, ter fé em Deus, que Deus irá entrar com a providência. Porque o que é impossível para o homem é possível para Deus, diz a Bíblia. Agora tem gente que dá para ele fazer, ele não faz, fica esperando Deus fazer. Deus não vai fazer, porque nós podemos fazer, meus irmãos. Mas quando não dá para nós fazer, não tem condição, é impossível, é que nós temos que confiar na palavra de Deus, como aquela mulher confiou na palavra de Deus e teve fé na palavra de Deus através do profeta, e fez segundo o que o profeta falou. Porque aqui falar, pregar é fácil, meus irmãos. Mas viver a situação que ela estava vivendo, muito tempo já sem chover, não tinha nada, o povo morrendo, os animais morrendo, todo mundo morrendo, irmão, sem nada para comer, e ela pegar e fazer o pouco que tinha dela e dar para o profeta, acreditando que ia acontecer um milagre. Ela teve que ter fé, ela foi provada, meus irmãos. Glória a Deus. Tem muito crente que não recebe a bênção, não recebe milagre, porque ele não tem fé. Quando ele é aprovado, ele não tem fé que Deus pode fazer. Aquela mulher pegou um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite que tinha, e fez conforme a palavra de Deus através do profeta, e fez, e deu o profeta, e ficou sem nada, esperando que Deus iria fazer um milagre, iria multiplicar. Aleluia, glórias a Deus. Era poucos que ia fazer um negócio desse, meus irmãos. Eu vou tirar do meu filho para dar para um estranho que diz que é homem de Deus, nem conheço ele. Deus nos prova, meus irmãos, e só recebe quem passa na prova, meus irmãos. Quantos Deus tem provado e não tem passado, tem sido reprovado, meus irmãos. Por isso que não tem recebido as bênçãos de Deus, que Deus quer derramar. Mas nós temos que seguir o exemplo dessa mulher, e quando fomos provados, ser aprovado, para que o milagre de Deus aconteça na nossa vida. Que Deus nos prova primeiro. Aquela mulher primeiro foi provada, e ela confiou, ela creu, ela teve fé, fez, deu para o profeta, e assim como o profeta falou, não faltou farinha nem azeite.
Deus prosperou na casa daquela viúva, meus irmãos. Mas para frente Deus fez outro milagre. Se você continuar lendo, meus irmãos, mesmo capítulo, você vai ver que depois, mais para frente, Elias fica ali com ela, e eles vão comendo ali do que Deus estava multiplicando, e de repente o filho dela morre, meus irmãos. Aí ela vem até o homem de Deus, e o homem de Deus pega ali o menino, leva ali para o quarto alto, aleluia, e clama a Deus, e ora a Deus, e Deus ressuscita o menino. Porque o Deus de Elias é um Deus de milagre. O Deus de Elias é um Deus que manda fogo do céu, aleluia. E o Deus de Elias é o Deus que nós pregamos, é o Deus que nós servimos, é o Deus que não mudou e nem vai mudar, meus irmãos. Mas nós crentes, dia de hoje, não estamos tendo às vezes a fé que aquela mulher teve, que Elias tinha. Muitos, quando é provado, murmura, reclama, mas já perdeu a bênção, meus irmãos. Aquela mulher não reclamou, não murmurou. Ah, meu Senhor, não vou fazer isso não, porque você vai comer, vai encher a barriga, meu filho vai ficar sem nada. Não, ela acreditou, ela creu, irmão. A palavra de Deus, quando Deus fala, nós temos que acreditar, nós temos que crer, meus irmãos. Ainda que pareça impossível, mas nós temos que crer. O justo viverá da fé, meus irmãos. E tem muitos crentes que não aprenderam isso ainda, meus irmãos. O justo viverá da fé. Se nós não começarmos a colocar isso em prática, meus irmãos, vai vir tempo difícil e nós não vamos suportar. O justo viverá da fé. E Deus abençoou ali, meus irmãos, a casa daquela viúva, porque creu na palavra de Deus, fez conforme o profeta de Deus falou. O que nós entendemos aqui também, irmão? Quando nós falamos, fazemos conforme Deus fala, tudo vai dar certo na nossa vida, meus irmãos. Quando nós estamos na direção de Deus, tudo vai dar certo, meus irmãos. Nós entendemos aqui nessa passagem, nessa mensagem, que tem coisas que é para nós fazermos, meus irmãos, para nós agirmos. E tem coisa que quando nós não podemos, quando não dá para nós realmente, aí que nós temos que ter fé para que Deus venha entrar com a providência, meus irmãos. Tem gente que fica de braços cruzados esperando Deus fazer tudo por ele, né? Não vai cair do céu dessa forma, meus irmãos. Certa vez, a Bíblia diz que o povo de Israel sai do Egito, está andando no meio do deserto. Faraó pega os seus soldados, carro, e vai atrás para perseguir o povo. E chega um momento que o povo é encurralado diante do mar vermelho. Não tinha como sair nem para um lado nem para o outro, e na frente havia um mar. E o povo começou a murmurar e reclamar, meus irmãos. E começou a pressionar Moisés. Moisés, por que nos tiraste do Egito para nós morrermos aqui? Não estava melhor lá no Egito? Não estava comendo lá, bebendo lá? Não tinha sepultura no Egito? Moisés, vamos todos morrer aqui? E o povo murmurava, meus irmãos. E Moisés tinha autoridade de Deus para agir, meus irmãos. Aí Moisés clamou a Deus. Moisés podia ter agido, mas Moisés clamou a Deus. E Deus falou, por que clamas a mim, Moisés? Por que me clamas? Toca nas águas que vai se abrir, aleluia. Então Deus já tinha dado a autoridade a Moisés, irmão, para Moisés agir, meus irmãos. E Moisés agiu, tocou com o cajado nas águas, as águas se abriram, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus não mudou, meus irmãos.
Tem gente que ainda não entendeu o tamanho do Deus que ele aceitou, que ele serve. Esse Deus não mudou, ele é grande, ele é poderoso, meus irmãos. Bem-aventurado é o homem e a mulher que entende quão grande é este Deus, quão poderoso é este Deus, quão tremendo é este Deus, que tudo fez, que tudo faz, que tudo pode, tudo opera, meus irmãos. Ah, mas os milagres não estão igual antes, porque o povo não está igual antes. Deus não mudou, meus irmãos. É o homem que está mudando, as pessoas que estão mudando, é a fé que muitos não têm mais. Amém, meus irmãos? Aquela mulher viúva teve fé, fez primeiro para Elias, e aconteceu um milagre na vida dela. Porque quando não pode, nós não podemos, aí que nós temos que ter fé e acreditar que Deus vai entrar com a providência, meus irmãos. Quando nós podemos fazer, irmão, podemos agir, podemos lutar. Mas agora, Senhor, a partir de agora não dá mais, eu não posso, eu mesmo não tenho condição, para mim não dá. Mas eu tenho fé que o Senhor vai entrar com a providência, como entrou na vida daquela viúva. Moisés guiou aquele povo, quando não tinha jeito de passar, ele clamou a Deus, aleluia. Para Moisés não dava, mas Deus falou: toca, Moisés, que vai se abrir, aleluia. Talvez tem pessoas aqui, aleluia, que está passando por um momento que para você não tem jeito, para você não dá, aleluia. Mas o Deus que tu serve, aleluia, tem poder de abrir o mar, tem poder, aleluia, de multiplicar, tem poder de fazer milagre. Então, quando não dá para nós, meus irmãos, é aí que nós temos que ter fé, temos que confiar que Deus vai entrar com a providência, Deus vai agir, Deus vai operar, meus irmãos. Mas tem gente que não tem fé para isso. Aí quem não tem fé não consegue receber a bênção, o milagre, meus irmãos. Não tem como Deus agir, irmão, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, meus irmãos? Aí tem gente que não tem fé, ele se desespera. Porque não tem fé, meus irmãos. Pode ser maior a luta, maior o problema, maior dificuldade. O crente que tem fé, ele não se desespera, meus irmãos. Porque ele crê que uma hora Deus vai entrar com a providência, Deus vai agir, Deus vai pelejar por ele. Porque ele confia na palavra, ele tem fé. Ele confia no Deus que ele serve. Aleluia. Está pensando que para as muralhas de Jericó cair, teve que ter fé, irmão. Deus provou o povo, né? Deus provou Josué, provou o povo. Rodear 7 vezes. Na 7ª vez, dá 7 voltas de uma vez. O povo foi provado, irmãos. Imagina o tamanho da cidade de Jericó. Imagina, irmãos, se fosse hoje em Almenara, a cidade de Almenara, tem que rodear a cidade de Almenara toda um dia, no outro dia rodear toda de novo. Rodear, que eu falo, é por fora, né? Assim, ao redor, por fora, assim, isso. Rodear tudo. Por aqui nem dá direito de cá do Rio, né? Vai rodear tudo. Uma vez, 2 vezes, 3. Aí no 6º dia, 6 vezes. Aí no 7º dá 7 voltas da cidade, irmão. Que dificuldade, que prova, que luta. Amém, meus irmãos? Mas o povo foi provado, e o povo fez conforme a palavra de Deus falava pelo profeta Josué, e as muralhas caiu no chão, aleluia. Porque para dar vitória Deus prova primeiro, meus irmãos. E tem crente que não quer ser provado, ele quer receber a vitória fácil, né, meus irmãos? Nós tem que ser provado primeiro. A Bíblia diz que nós somos provados como ouro no fogo, meus irmãos.
Se fosse tudo no estralar de dedo, era muito fácil, né? Hoje em dia já tem crente manhoso demais, crente acomodado demais. E imagina se fosse tudo fácil assim, do jeito que ele quer. Ah, Deus, eu quero isso agora acontecesse, eu quero isso agora acontecesse, eu quero isso agora acontecesse. Mas todo mundo ia querer servir a Deus, achar que Deus tinha que fazer o que ele quer. E não é assim, meus irmãos. Tudo tem um tempo, tem a hora certa, tem um momento. Glória a Deus, nós oramos, segundo nós pedimos, se for do agrado de Deus, Deus vai nos dar. Se não for, não vai dar também. Se for a hora, Deus vai dar. Se não for, não vai dar agora, vai dar depois. Mas nós temos que ter fé e perseverarmos. Temos que ser aprovados por Deus e não reprovados. Então aquela mulher foi provada, meus irmãos. E na hora que não tinha jeito para ela, foi que Deus entrou com a providência. E hoje em dia não é diferente. Na hora, às vezes, que não tem jeito para a pessoa, está com câncer, está desenganada da medicina, a medicina fala que não tem jeito, vai morrer. Se a pessoa tiver fé, é que Deus entra com o milagre, entra com a providência. E Jesus cura, porque Ele não mudou, Ele continua curando no dia de hoje, meus irmãos. As pessoas que não estão tendo fé mais, meus irmãos, a maioria, né? É a maioria de nós que não está tendo mais fé para falar com autoridade, no nome de Jesus Cristo, para o paralítico levanta e anda, ele levantar e andar. A pessoa não tem mais fé, vai falar, mas eu vou falar, não vai andar, não vai acontecer, então não tem fé. Fica com medo, não tem fé, porque não está vivendo, quem sabe, uma vida de oração e jejum, uma vida de comunhão, como tem que viver. Eu vou falar para ele levantar, daí se não levantar, eu vou passar vergonha. Eu não vou falar isso não. Já não tem fé, meus irmãos, já duvidou. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu vou orar, a pessoa me pediu para me orar. Está doente, eu não vou orar não. Vou lá chamar o pastor, vou chamar o diácono. Eu não vou orar não, se orar e não for curado, é porque não tem fé. É crente que não tem fé, meus irmãos. Não tem comunhão com Deus. Deus não opera no meio da dúvida, meus irmãos. Deus quer que nós tenhamos fé no nosso coração. Aquele que crê e não duvidar, tudo que pedir em meu nome eu farei, disse Jesus. Amém, meus irmãos? Para que o nome do Pai seja glorificado. Estamos vivendo uma época que muitos crentes não têm mais fé, meus irmãos. Não tem fé para nada. Eles só tem fé se vê. Isso não é fé, vendo não é fé. A fé é aquilo que nós não vemos. Não é assim que diz em Hebreus capítulo 11? A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas cremos. Amém, meus irmãos? Então temos que ter mais fé, meus irmãos. Estamos vivendo uma época que os crentes, a maioria, estão sem fé, meus irmãos. Estão sem temor, sem fé, sem amor. Nós precisamos voltar, como no princípio. Seguir o exemplo da igreja primitiva, dos apóstolos, dos profetas, que venceram tudo pela fé. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vem nos entregar fé, meus irmãos. A verdadeira fé, não a fé da boca para fora, porque a fé verdadeira é demonstrada com as obras, meus irmãos. Deus agrada daquele que tem fé, meus irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Bíblia. Mas aquele que tem fé, ele agrada a Deus. E Deus opera um milagre através da fé, meus irmãos. Porque o milagre, ele é operado em nome de Jesus através da fé. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Elias creu na palavra de Deus, meus irmãos. Teve fé que Deus falou com ele. Quando ele falou ali o desafio ali com os profetas de Baal, que ia descer fogo do céu, ele creu que ia descer fogo do céu. E o fogo desceu. Imagina o fogo descer do céu, consumir o holocausto, consumir tudo, a lenha.
Deus mandar fogo do céu. Deus mandou. Elias teve fé e falou para Acabe: vai, Acabe, porque é uma grande chuva, senão vai te apanhar. A chuva vai vir. E havia 3 anos e meio que não chovia, né? E ele teve fé que Deus ia mandar chuva, meus irmãos. Hoje em dia estamos vendo uma época que tem que crer que não tem fé para nada mais, meus irmãos. Deus não está tendo fé nem de vir para a igreja. Ele vem para a igreja, não tem fé que Deus vai falar com ele. Ele vem para a igreja, não tem fé que Jesus pode curar ele. Ele vem para a igreja, não tem fé que Jesus pode entrar com providência no lar, na família, na vida dele. Estão indo para a igreja sem fé. Tem muito crente que está vindo para a igreja sem fé, meus irmãos. Tem muitos que estão vindo para a igreja por vir. Já acostumou a estar na igreja, aleluia, mas quando nós colocamos a nossa fé em prática e ação, Deus opera um milagre através da fé. Deixa a fé de Deus acender na tua vida, no teu coração nessa noite. Saia daqui nessa noite um novo homem, uma nova mulher, vivo, cheio da fé. O Senhor vai fazer um milagre no teu lar, na tua família, na tua vida. Porque o Deus de milagre é o mesmo, meus irmãos. Glória a Deus. Deus que multiplicou a farinha e o azeite é o mesmo. O Deus que abriu o mar é o mesmo. É o Deus verdadeiro a qual nós servimos. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o mesmo. Se fez no passado, que não pode fazer. Por que não pode fazer hoje? Deus pode. Amém, meus irmãos? Deus pode fazer. Está faltando muitas vezes a nossa fé, né? Glória a Deus. Jesus falou, irmãos: se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, tirais este monte, erga-te no mar, e assim será feito. Jesus que falou, meus irmãos. Porque a fé vem acender em nossos corações, meus irmãos. O diabo quer roubar nossa fé, meus irmãos, para que nós não tenhamos fé, duvidamos, não acreditamos. As promessas vão se cumprir na nossa vida. Mas aquele que tem fé, ele continua firme na fé, que as promessas de Deus vai cumprir na vida dele. Tem que ter fé para alcançar as promessas de Deus, meus irmãos. Quando Deus falou com Josué, Josué, eu farei você guiar o meu povo, herdar a terra prometida. A promessa para o povo era a terra prometida, meus irmãos. Mas infelizmente a maioria, quase todos que saíram do Egito, não entraram, porque não tiveram fé para entrar, irmãos. Não vencer o deserto, não vencer a prova. Deserto é lugar de prova, meus irmãos. Todos ali serviam a Deus, mas não tiveram fé, não venceram o deserto, não venceram a prova e pereceram no meio do deserto. E em nossa vida nós vamos passando por deserto, vamos passando por prova, e tem muitos crentes também que no meio do deserto ele não vence, meus irmãos. Eles não têm fé para vencer a prova, o deserto. Como muitos ali de Israel não tiveram fé e pereceram no deserto, na caminhada. O deserto hoje simboliza a caminhada do cristão, meus irmãos. Vamos ser provados, vamos ter prova, vamos ter luta, vamos ser tentados. No deserto acontece isso tudo, meus irmãos. Nós temos que ter fé para vencer. A fé que nos faz estar firme e vencer tudo, meus irmãos. A fé é o escudo, é a proteção para nós vencermos, para nós seguirmos em frente. A fé é o escudo, diz a Bíblia, o escudo da fé, que nos protege, que nós vamos vencer, meus irmãos. Todo crente que aceita Jesus, ele vai ser provado no deserto, meus irmãos. O povo de Israel foi provado no deserto, sim ou não, meus irmãos? Jesus, depois de batizado, ele foi para onde? O próprio Jesus foi para onde? Foi levado aonde? Ao deserto para ser provado, ser tentado. O próprio Jesus, meus irmãos.
Nós também temos que passar pelo deserto, meus irmãos. Aí no deserto que muitos não suportam. É no deserto que muitos não aguentam. É no deserto que muitos param, muitos voltam atrás. É no deserto que muitos estão perecendo, porque não estão tendo fé para vencer o deserto. Não estou confiando na promessa de Deus para vencer o deserto, na palavra de Deus para vencer o deserto, para vencer a prova, vencer a dificuldade. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus quer colocar fé em nossos corações, ainda mais nessa noite, para nós passar no deserto, para nós vencer o deserto. Glória a Deus, aleluia. E depois que acabar o deserto, a promessa é a cidade santa, é a nova Jerusalém, meus irmãos. Depois que o povo de Israel, os que conseguiram vencer o deserto, entraram na terra prometida. Eles entraram na terra prometida que manava leite e mel. E Jesus também nos fez uma promessa para nós. Aleluia. Esse deserto aqui, esse mundo, um dia vai passar. Jesus fez uma promessa para nós. Eis que vou para meu Pai vos preparar lugar. E voltarei para buscar. Porque na casa de meu Pai é muitas moradas. Aleluia. Essa vida, esse deserto, aleluia, vai acabar um dia, meus irmãos. Porque aqui não adianta, meus irmãos. Tem aflição. Jesus falou: no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Jesus falou: eu venci, vós vão vencer também. Se nós estivermos em Cristo, nós vamos vencer também. Aí para vencer tem que ter fé, meus irmãos. Tem que perseverar. E só persevera aquele que tem fé, meus irmãos. Só persevera aquele que tem fé em Deus, na palavra. Está firme na palavra. Glória a Deus. Que persevera. Porque o que tem fé é aquele que persevera na palavra. Não é fé só realmente para receber uma cura, mas é ter fé para perseverar na palavra, na doutrina. Perseverar até o fim. Porque aqueles que perseverar até o fim será salvo. E para perseverar tem que ter fé para perseverar até o fim. Então não deixe o diabo te enganar, meus irmãos, te desanimar, que ele quer fazer os crentes parar, meus irmãos. Vamos perseverar, vamos ter fé até o fim, meus irmãos. Paulo deixou um exemplo para nós, está escrito na Bíblia. Paulo, quando ia partir, ia morar com Cristo, Paulo escreveu ao jovem Timóteo, a qual ele gostava muito, era o seu filho na fé. Timóteo, combati um bom combate. Quer dizer, lutei. Combati um bom combate, eu lutei nessa terra, lutei pelo reino, lutei. Combati um bom combate. Acabei minha carreira, estou partindo, Timóteo. Mas guardei a fé, aleluia. Guardei a fé. É o que nós temos que fazer, meus irmãos. Guardar a fé. Muitos começaram na fé, depois já não estão mais guardando a fé, estão desanimando, estão parando, estão desistindo, estão esfriando. Temos que guardar a fé. Temos que seguir o exemplo de Paulo. Vamos guardar a fé até o fim, para que nós venhamos ser salvos, meus irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Timóteo, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já posso ver a coroa de ouro, a qual o justo juiz me dará daquele dia. Oh, glória a Deus. Deus tem uma coroa de ouro, irmãos, para aqueles que guardam a fé, guardar a sua palavra até o fim, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Não deixe o diabo abater a tua fé e te desanimar, meus irmãos. Se tem alguém aqui que está desanimado, está fraco na fé, Jesus te trouxe aqui para tu ouvir essa palavra. Ele quer renovar a tua fé nessa noite. Se você quer, levanta a mão e toma posse da bênção do milagre. Deixa Jesus renovar a tua fé aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Que o desânimo venha sair nessa noite.
Que a fraqueza espiritual venha sair nessa noite. Que a comodismo venha sair nessa noite. Eu creio que Jesus está renovando a nossa fé aqui nessa noite, para nós continuar a caminhada. Chegou um momento na vida de Elias, meus irmãos, que Elias, depois de orar e Deus mandar fogo do céu, matar os 450 profetas de Baal, falso profeta, Elias fugiu porque Jezabel ameaçou em matar ele. E chegou um momento na vida de Elias, meus irmãos, que de uma certa forma ele desanimou de ficar aqui na terra, meus irmãos. Porque a Bíblia diz que ele correndo, fugindo no deserto, a Bíblia diz que ele para debaixo de um zimbro, numa árvore, um zimbro, e pede a Deus em seu ânimo: Senhor, me leva, não sou melhor do que meus pais, só eu fiquei, Senhor, me leva, Senhor, eu quero partir logo contigo. E adormeceu, e a Bíblia diz que o anjo tocou nele, ele falou: levanta, Elias. Ali ele teve um certo desânimo, queria partir logo com Deus, né, irmão? Tem muitos que, tem até pregador que fala coisas que não tem nada a ver, né, meus irmãos? Que Elias, eu já vi um comentário, pessoas falam que Elias entrou em depressão. Nada a ver, meus irmãos. Que Elias queria se matar, nada a ver, meus irmãos. Elias só pediu para Deus: Deus, me leva logo, eu quero partir contigo logo. Ele não tentou se matar, só pediu para Deus levar ele, né? Mas Deus não quis levar naquele momento. Então o anjo foi lá e falou: levanta, come, bebe. O anjo de Deus trouxe comida e água e comida para Elias, meus irmãos. Glória a Deus. Então levanta, come e bebe, porque muito comprido te é o caminho ainda. Não é a hora de Deus te levar, não, Elias. Glória a Deus. Ainda é comprido o teu caminho. E novamente, segunda vez, o anjo de Deus tocou: come, levanta, come e bebe. E a Bíblia diz, irmão, com aquela comida que o anjo trouxe para Elias, Elias comeu e bebeu e caminhou 40 dias e 40 noites. A comida do céu, o alimento do céu fortifica. E eu creio que nessa noite Deus está mandando o alimento do céu, que vai fortificar a nossa vida espiritual aqui nessa noite. Que não sou de pão viverá o homem, mas a palavra que veio de Deus. A comida que o anjo trouxe, Elias comeu, bebeu daquela comida, aquela água, e caminhou 40 dias, 40 noites. Irmão, que comida tem na terra que a pessoa come e fica 40 dias sustentado, irmão? Nós comemos um arroz, um feijão, amanhã nós temos fome de novo, né, meu irmão? Sim ou não? Elias comeu e não teve fome, caminhou, a força daquela comida, ele caminhou 40 dias, 40 noites. Aleluia, glória a Deus. Até Horebe, até o monte de Deus. Entrou na caverna e Deus falou: ali, o que está fazendo aqui? Elias, volta. A caminhada era muito grande, irmão. Elias pediu ali para Deus levar ele, mas não era a hora. E Elias nem morreu, irmão. Depois Deus fez coisa tão grande que Deus arrebatou Elias, meus irmãos. Deus arrebatou ele. Tu queria que eu te levasse? Eu vou te levar, mas vou te levar da maneira que eu quero. Eu vou te arrebatar, aleluia. Eu vou te levar, tu não vai experimentar a morte, tu vai ser arrebatado, Elias. Oh, Deus faz assim na vida daquele que é fiel. E um dia Jesus vai voltar, a trombeta vai tocar, e Deus vai arrebatar os fiéis também, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Como arrebatou Elias. E está chegando esse grande dia do arrebatamento, meus irmãos. Mas Elias era fiel, meus irmãos. Elias suportou tudo. Elias suportou tudo, o deserto. Elias suportou tudo. Elias foi fiel a Deus. Glória a Deus. Por isso foi arrebatado. A igreja, para ser arrebatada, tem que ser fiel, meus irmãos. Tem que ter fé, tem que ser fiel.
para nós sermos arrebatados, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então está aí, meus irmãos, a palavra de Deus essa noite. Que Deus venha acrescentar a nossa fé, para que nós venhamos perseverar, meus irmãos. Um pouquinho de tempo, diz a Bíblia, e aquele que há de vir virá e não tardará. Aleluia! Quantos perseveram por algum tempo, depois ele desanima, volta atrás, não persevera mais, aí morre, perde a salvação, meus irmãos. Glória a Deus. Quantos estão dessa forma, né, meus irmãos? Quantos que nós conhecemos que perseveraram anos na doutrina, perseveraram anos na palavra de Deus, anos e anos, mas depois não perseveraram mais, abriram mão da doutrina, depois já de idade, irmão, depois de velho, já de idade, abriram mão, não perseveraram mais, estão perecendo, irmão, porque só vai ser salvo aquele que perseverar até o fim, diz a Bíblia. Muitos e muitos que nós conhecemos, irmão, que quando era mais novo perseveravam, tinham fé, lutavam, esforçavam, e depois não estão perseverando mais, meus irmãos. Mas que Deus venha ter misericórdia, que nós venhamos perseverar até o fim, meus irmãos. Que aquele que perseverar até o fim será salvo. É a promessa de Deus, é a promessa de Jesus. E nós temos que estar nessa promessa, meus irmãos, aguardando a promessa do Senhor. Amém? Quem está aguardando a promessa do Senhor, diga glória a Deus. Palmas que glorificam o nome de Jesus. E a maior promessa é da salvação, que Jesus vai vir nos buscar, meus irmãos. É a maior promessa, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, meus irmãos.